Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombradas, tio Spook aqui, primeira vez refutando Nando Moura! Brincadeira, eu não vou refutar, acho uma palavra muito feia refutar, mas eu vou corrigir algumas coisas, tá? Pra quem não sabe, eu sou um estudante do budismo tibetano desde 2007 até os dias de hoje. Eu pertenço a uma comunidade budista específica desde 2017, onde realmente eu tomo meus votos e sigo então o caminho ali de aprendizado junto com uma lama no Brasil, tá bom? Então a gente vai falar sobre o vídeo do Nando, né, da questão do Dalai Lama. Eu trouxe livros aqui, trouxe um material, preparei pra gente falar. Vamos lá, Nando Moura! Hoje nós vamos falar do Dalai Lama. Rapaz, o velho estava completamente doido, com a lingueta pra fora. James Simmons agora. James Simmons. Agora, você tem que pensar na paz. O Ali é muito bom. O menino tentando se esquivar ali. Olha, o negócio é complicado. Esse é um Tá tema velocidade extremamente elevada? complicado de se tratar aqui no YouTube. Se você não sabe o que aconteceu, basta você digitar Dalai Lama no Google, que é a primeira coisa que vai Tá, aparecer. em bom ponto 25. E eu quero dizer a Tudo você bem. que é budista que você é muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou bem-vindo aí, Nando? Eu sou budista. Sou bem-vindo? Nós não estamos falando do budismo de uma maneira generalizada. Nós estamos falando a respeito de uma vertente em específico do budismo, que é o budismo tibetano. Errado. O Dalai Lama, ele é mais segmentado ainda, e é isso que você não entendeu. A história do Tibete é muito complexa, não é tão simples assim. É uma história de disputa de sangues, de grupos feudais, de grupos portugueses, ingleses, escoceses, russos, chineses, indianos que entraram ali e fizeram uma grande bagunça dentro de uma cultura que devia ter sido preservada, tá? O Tibete é conhecido como o país das neves, porque ele fica no topo mais alto do mundo, no Himalaia, onde aviões não passam. Acredita-se que o primeiro homem que surgiu há 10 mil anos atrás foi naquela região, tá? Então, o primeiro homem que apareceu lá há 10 mil anos atrás foi naquela região. Mas a gente não tem como datar realmente, então acredita-se que o Tibete pode ser visto de 2.500 anos atrás. 2.500 anos atrás, nós estamos falando de um povo tribal, tá? O mesmo povo tribal que a gente viu, seja nos astecas, maias, no norte dos Estados Unidos com os xamãs, aqui no Brasil com os nossos aborígenes, os nossos queridos índios, no norte da África com a origem dos africanos ali, com certos povos europeus no norte, né, os celtas. Então, ele tem um grupo tribal de 2.300 a 2.500 anos atrás. E aquela região, simplificando para você, foi ato de várias brigas e disputas com reis que você nunca ouviu falar e outros que você conhece. Gengis Khan, nós temos, por incrível que pareça, Mao Tse-tung, tá? Mao Tse-tung e Gengis Khan fizeram uma festa lá, para você ter uma ideia, tá? O Mao Tse-tung entrou em 1949 e destruiu, e tomou o império, ele fez uma putaria lá dentro. Então, assim, todos aqueles que você conhece como marxista, chauvinista, taxista, estavam lá, tá? E é por isso que, numa parte dos vídeos, você fala, o Dalai Lama se autodenomina, então, líder político e marxista. Por influência de quem? Mao Tse-tung. Nós tivemos Gengis Khan no século XIII. Nós tivemos milhões de outros que passaram por lá e fizeram uma puta bagunça. Mas você não sabe, porque a história é tão complexa, que eu vi outro dia um professor dando aula disso, ele levou mais ou menos umas 6 horas para poder explicar todos os aspectos de cada um dos reis que ali estavam. Então, muito difícil, Nando, a gente poder desenhar tudo. Mas o que você tem que entender é o seguinte, o Dalai Lama, ele representa uma única família do budismo tibetano, não todas. Nós temos diversas pequenas famílias dentro do budismo tibetano, que é a Nimpa, Gelupa, Kajupa e Sakya. O que difere cada uma delas? A escola filosófica que ela segue, o representante que ela toma como, então, aquele que será, vamos dizer assim, o cara que girou, então, a possibilidade para aqueles ensinamentos aos seus discípulos. A que eu sigo chama Nimpa. Eu não sigo a tradição do Dalai Lama.
Eu quero deixar isso bem claro. Eu não sigo a tradição do Dalai Lama. Eu sigo a Nimpa, que antecede tudo isso, tá? Do século VI, do século VII, mais ou menos. Do Dalai Lama, que é a Gelupa, ela vem depois, em 1344, quando nasceu o primeiro Dalai Lama. Então tem uma puta diferença de época, tá? Então a Nimpa, por exemplo, quem rege é Padmasambhava. Ele teve 25 discípulos. A Gelupa, do nosso queridíssimo Dalai Lama, o Je Rinpoche, que foi o quinto Dalai Lama, que foi, acho que, a maior representatividade dentro desta tradição, ele teve 2 discípulos, tá? Você teve a Sakya, do Sakyamuni, e a Kadjupa. A Kadjupa eu conheço pouco, mas ela deve ter... Eu sei que ela tinha Milarepa, eu sei que ela tinha Tilopa, alguns filósofos da época, tá? Então, é mais ramificado ainda. Então, infelizmente, o Dalai Lama ele transita somente em uma. E ele surge como líder político mediante acordo entre povos feudais e bárbaros, no caso a Mongólia. Então, existe um contrato entre os mongóis com o Tibete, que coloca, então, o Dalai Lama como líder político. E muitas outras escolas vão contra, ok? Então, eu tenho que deixar isso bem claro. Nem todas utilizam o Dalai Lama. O Dalai Lama, ele transita só por uma. E aí, então, acontece a bagunça. Por quê? Porque a China não quer o Dalai Lama. Ela quer controlar o ciclo de reencarnações. Eu vou contar rapidão para você, Nando, e depois eu sei os apontamentos que você vai fazer. Dalai Lama, então, ele é um título. Não existe um nome Dalai Lama. Significa Oceano de Sabedoria. Esse Oceano de Sabedoria, então, ele é o representante do Tibete para libertar o Tibete da China e de todos os outros povos que ali passaram e fizeram arte. Os povos portugueses fizeram putaria, escravizaram mulheres, fizeram um monte de coisa, tá? Missionários portugueses fizeram isso. Eles tiveram que ser tirados de lá porque eles estavam levando escravos para Portugal. Não somente isso, nós também temos os russos que entraram lá, os ingleses, né, os britânicos, os escoceses, e a China começou a ficar incomodada porque aquilo virou um entra e sai. E ela não queria, então, estrangeiros em seu território. Então ela passa a dominar o Tibete. O Tibete, de novo, ele é constituído de povos feudais, tribais antigos. Então, teve um moleque que me escreve, eu não gosto do Tibete porque ele tinha escravo, ou seu animal. O Brasil tinha o quê? Os Estados Unidos tinham o quê? A África foi fundamentada em quê? Em trabalho escravo. A exploração acontece em todo o mundo. Vai estudar história. Estados Unidos tem exploração, Brasil exploraram os índios. Portugueses vieram aqui fazer o quê? Falar sobre o Corinthians? E os povos tribais, nesse caso, Nando, tá aqui, os livros dos povos tribais, para você entender, eles carregavam uma religião, que era o bonismo. O Bon era a religião tradicional de lá. Por quê? O Bon significa, então, as religiões xamânicas. E quando institui, então, o budismo? O budismo ele surge através de um rei, no caso, um rei chinês, que então tinha tomado o Tibete, estava lá, e ele casou-se com 2 mulheres, uma mulher chinesa e uma mulher indiana. Porque o Tibete fica entre as 2 regiões. Então, existem acordos e ele acabou casando com 2 mulheres. A mulher indiana foi a que ensinou o budismo, porque o budismo não vem do Tibete. O budismo vem da Índia. O budismo vem da Índia por meio de um cara chamado Siddhartha Gautama. Então, quando entra o budismo Mahayana para o Tibete, há um conflito. Esse conflito entra com o bonismo, porque já tinha uma religião lá. Ok? É a mesma coisa com os jesuítas vindo para cá, se deparando com os nossos queridos índios, e aí a treta come. O pau comeu lá dentro. Então muitas guerras civis foram vistas, muitos atos aconteceram, muitas destruições foram vistas, até apaziguar. O rei então apazigua, ele coloca o budismo tibetano como uma religião oficial, ainda existe o bonismo, são poucos que praticam, que são os xamãs, realmente os exorcistas do Himalaia que eles chamam. Ele passa a ser predominante com escolas, com caligrafia, com sistema de leitura, com todo um sistema educacional. Veja, há muita confusão, principalmente quando a gente fala para crianças, sobre o que é. Quando você apresenta, então, crimes sexuais ou pedofilia, coisas desse tipo, a gente está
sendo muito tendencioso e querendo destruir e tacar muito mais lenha na fogueira, ao invés de buscar um estudo dentro das ciências da religião para buscar esclarecer o que tudo acontece, porque essa mesma putaria aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no mundo todo. Então precisamos tomar muito cuidado, tá? Tudo aquilo que você apontou tem uma ponta contrária monstruosa atrás. E a respeito de aspectos culturais dos monges tibetanos e até mesmo do que o Tibete era antes de sofrer uma invasão brutal e terrível da China. Ainda sofre. A China destruiu 6 mil templos, escravizou, matou e ainda roubou uma criança, que você não sabe, Nandinho. A treta vai muito além e as pessoas têm que entender que a gente tem um discurso de guerras midiáticas. Desde que o Tibete foi invadido pela China e a China passou então a tomar o Tibete, a China começa a destruir toda a cultura que o rei colocou, impondo uma educação chinesa, impondo um sistema chinês que é do Mao Tse Tung. E aí então começa a vir os sistemas políticos sobre a China, sobre o Tibete, no caso marxista. Começa então uma imposição. Por que o Dalai Lama diz que ele é marxista? Porque a China impôs essa condição ao país, tornando o país marxista em um país que estava desarmado, sem como lutar. Guerras civis, elas foram vistas, sem dúvida, mas entre pau, pedras e armas, porra, você morre, cara. E aí o que acontece? Muitas pessoas se tornaram chinesas. Em que aspecto? Os chineses começaram a tomar pessoas e viram que não estava dando resultado destruir o Tibete, mas sim eu quero reformular o Tibete dentro de um sistema educacional. Eu vou impor toda a minha educação chinesa, toda a minha educação política e pressionar então os líderes tibetanos para que me entreguem o território e me entreguem então um caminho de reencarnação do Dalai Lama. Porra, Nando, peraí. Veja, eu posso te dar uma bala, eu posso te dar um trocado, eu posso te dar o meu corpo, eu posso te dar a minha língua, mas eu não posso te dar a minha alma. O chinês queria a alma do Dalai Lama. Alma, eu digo, né? A consciência dele. Porque o budismo ele acredita em alma, mas não acredita. Tá? Existem livros que falam sobre alma e outros não. Então, o que acontece? O Dalai Lama, então, tornou-se uma moeda de troca. Porque o Dalai Lama, ele não é uma pessoa. Ele é um título. Ele é o Oceano da Sabedoria. Mas para eleger um Dalai Lama, Nando, a gente precisa de um cara chamado Paden Lama, que seria aquele que apontaria aonde iria nascer o próximo Dalai Lama. Nesta nossa época, nasceu um Paden Lama, uma criança. Só que a China não reconhece ele como oficial. A China chega então para o Dalai Lama hoje, o Tenzin, né, o Gyatso, né, Tenzin Gyatso, que é o nome dele, e fala, cara, eu não reconheço Paden Lama como aquele que vai apontar. Eu quero escolher o meu próprio Paden Lama. Não, não vai. Não vou. O que a China fez? Sequestrou o Paden Lama e matou. Eles mataram uma criança de 6 anos de idade. Claro, a China vai falar, não, ele está vivo. Ninguém nunca mais viu Paden Lama. Uma criança de 6 anos de idade, Nando. A China foi lá e matou. O que acontece então? Aos 87 anos de idade, antes do evento de Dharamsala, que é aquele que você viu, Dalai Lama reencontrou a reencarnação do rei mongol. Essa reencarnação do rei mongol foi o mesmo que criou o sistema então de Dalai Lamas, com o acordo entre a Mongólia e o Tibete. Quando a China vê aquilo, o que ela faz? Ela não aceita isso e solta fake news do Dalai Lama. Desde sempre, a China mente com relação ao Tibete. A China manipula os veículos de comunicação, a China manipula os dados que vão a público do Tibete, seja a população, índice de desenvolvimento humano, seja o PIB, ela manipula todas as informações. Tanto que ela veio à mídia dizer que em 2016, Lhasa, que seria então a capital do Tibete, era o lugar mais evoluído do mundo. Era o lugar mais feliz do mundo. E eu vou te mostrar em vídeo isso, Nando. Então, tudo aquilo que você recebe de informação não é real. É puramente manipulado pela mídia que quer que você passe a acreditar nisso. Pesquisadores, cientistas da religião, teólogos budistas, né? Porque a teologia não se limita somente ao cristianismo, mas também ao budismo, vêm a público dizer que vocês estão totalmente errados. Pesquisadores estão falando, vocês estão errados.
Porque vocês estão pegando dados que não fazem menção à realidade. Dados que a China bombardeia jornais famosos porque ela sustenta os jornais. A China tornou-se, então, o maior financiador da mídia do mundo. Ela sustenta influencers, apresentadores de TV, ela sustenta canais de TV. Você acha que... Nando, pensa comigo, querido, você é inteligente, cara. Como é que você entra com uma emissora de TV na China, na Coreia do Norte e na Rússia, e em Cuba? Como é que você entra? Ou você acha que a Globo tem acesso tranquilamente na Rússia ali? Você acha que os jornalistas não correm risco de vida? Quantos jornalistas morreram em combate, quantos jornalistas foram atingidos ali por terroristas, sequestrados e mortos? Veja, se eu tenho uma emissora grande de TV e preciso transmitir algo da China, eu vou fazer um acordo com os chineses. O que você quer que eu fale? O que você quer que eu diga? O que você quer que eu apresente para o mundo? Aí o chinês fala, seja bem-vindo. Você sabe uma prova disso, Nando? Lady Gaga fez um documentário junto com o Dalai Lama. Ela fez um evento com ele. Ela foi proibida de entrar na China e todas as suas músicas deletadas de todos os veículos de podcast da China. O Maroon 5 disse feliz aniversário ao Dalai Lama. Eles não entram na China e também todas as divulgações de suas músicas são proibidas na China. Pensa comigo, querido, o que acontece então dentro de todo esse evento em querer desmoralizar o Dalai Lama e o Tibete? É ridículo, é pífio, é medíocre. Então os jornais são bombardeados constantemente por ódio contra o Tibete e propagam isso. São poucos agentes, e eu vou mostrar para você, que foram ao Tibete, filmaram, mostraram realmente o que aconteceu e falaram, o mundo está doente. Vocês estão recebendo uma informação errada. Veja, eu tenho amigos no Tibete. Eu tenho, cara. Eu tenho amigos, eu tenho fornecedores de material para mim, eu tenho amigos tibetanos que moram nos Estados Unidos, eu tenho amigos tibetanos que moram nas regiões da Índia e eu falo com os caras. E eu sou somente um estudante do budismo tibetano, eu não sou o lama, não sou o monge, eu sou somente um cara simples, que tem um pequeno canal que está perdendo inscrito todos os dias, porque eu estou vendo uma sacanagem e eu não estou batendo palma que nem as focas, os lapdogs por aí que estão falando, porque eu sei o que acontece lá dentro. Nós vamos falar a respeito desses assuntos. Tá bom. Vamos voltar? Vamos. Muito bem. Dalai Lama está sendo descapitado por uns e defendido por outros. Xuxa já falou, acabem com este velho. Este velho tem que ser preso imediatamente. Agora é o momento. Prendam este velho. Não que a Xuxa fale assim, mas a bicha está doida, já está dando diversas declarações. Não vai adiantar em nada, nada. E se ela continuar pedindo o Prêmio Nobel da Paz e outras medalhas de honra ao mérito, o Dalai Lama tem uma moeda que foi dado pelo presidente dos Estados Unidos. Ele dá, com o maior prazer, ele entrega para a Xuxa. Ele entrega. Existe um negócio que chama no budismo, que, claro, vocês não sabem, chama cut the suffering, cortar o sofrimento. O Dalai Lama não tem isso, ele dá tranquilamente. Se ele puder dar um dedo dele, ele tira um dedo e dá pra Xuxa. Xuxa pede o dedo do Dalai Lama, ele te dá. É sério mesmo, ele te manda o dedo. Por sua vez, a Globo News, que se tornou hoje a assessoria de imprensa do Lula, está aqui passando pano loucamente para Dalai Lama. Aí este cabeção aqui falando assim, você tem que ver que isso aí é uma brincadeirinha. Isso são aspectos culturais do Dalai Lama. Já que nós estamos falando a respeito de aspectos culturais, vossa cabecência. Eu vou fazer um adendo antes de você começar a falar sobre coisas que você não domina. E sem maldade, tá? Eu não tô... É porque realmente é muito difícil falar sobre isso. Eu queria mostrar uma coisa, né, Nando? Você fala sobre aspectos culturais, e o mundo todo está falando sobre essa questão dos aspectos culturais. Vamos começar chutando o pau da barraca, vai. A Xuxa veio a público falar sobre a questão da criança ter sido sufocada, esse aqui. A criança ter sido sufocada, amassada, amargurada, chauvinada e um monte de coisa. Para quem não sabe, o evento foi numa cidade chamada Dharamsala e ele foi publicado. A fundação chama Fundação M3M e eu mandei até e-mail para a doutora, a responsável pela fundação, porque eu queria conversar com ela, tá? Então isso aqui foi o evento, tá? Para quem não sabe, 2023 é a data que eu peguei, né? 13/4 de 2023.
O artigo foi 28 de fevereiro. Pô, peraí, o evento foi dia 28 de fevereiro? Foi em fevereiro que aconteceu, esse aqui é o anúncio, tá? 28 de fevereiro, eu peguei dia 13 de abril, ou seja, a gente está falando de quase 2 meses de diferença. O evento foi televisionado na Índia e transmitido de maneira global para a Índia, então todo mundo viu. E nós tínhamos um público lá. O Dalai Lama foi numa cerimônia de colação de estudantes, de alunos, tá? Ele foi convidado a ser palestrante. Foram 120 estudantes universitários recém-formados ali, tá? Que estavam no pátio do templo, né? Aqui é impossível falar esse nome, mas beleza, tá? E bem próximo aonde o Dalai Lama reside, tá? Ele estava lá no púlpito. E vocês estão vendo essa mulher aqui no cantinho? Essa mulher é a dona da fundação, tá? Ela é uma fundação muito legal que estava ajudando jovens a saírem dos problemas educacionais, né? Da miséria e dando a eles uma formação acadêmica para o mundo. Então eles começam a se profissionalizar. E a Índia, para quem acha que a Índia é uma grande miséria, a Índia tem a Tata Steel, que é uma das maiores siderúrgicas do planeta. Tá? Eles têm, o índice de desenvolvimento deles é assustador, as faculdades são impressionantes, eles são extremamente inteligentes e hábeis, só que a gente está falando de um lugar onde a população é de 1,2 bilhão de pessoas, enquanto no Brasil nós somos 200 milhões. E a Índia seria o quê? Comporta 2, 3 estados brasileiros dos médios, né? Mais nada. Então nós temos uma superpopulação ali, né? Ele é superpopuloso, tá? Não necessariamente é superpovoado, mas a população ali é em alta escala. Então tá aqui o anúncio do evento, tá? Ela e o menino tá aqui no meio. E a cerimônia acontecendo, sendo transmitida por diversas emissoras que estavam aqui. Inclusive, chineses também estavam lá, tá? Transmitindo. Mas quem é essa mulher, tio Spook? Essa mulher é a doutora Payal Kanodia. Peraí, tio Spook. Tá, mas quem é a doutora Payal Kanodia? É uma pessoa que ninguém viu e ninguém prestou atenção. I have a question. Essa é a doutora Payal Kanodia. Do lado do Dalai Lama. 2 tradutores do Dalai Lama. Tá vendo esse menino que pergunta para o Dalai Lama, posso fazer uma pergunta? Ela é a mãe dele. A doutora Payal Kanodia, ela é a mãe deste menino que estava lá, filho dela. Ele pergunta, posso fazer uma pergunta? Posso te dar um abraço? Ela fala, traduzindo, né? Ela fala, você está louco? Olha lá. Can I hug you? Posso te dar um abraço? Olha lá. Ela fala, você está louco? It's a question. Olha lá. Ela não sabia que ele ia fazer isso. Ele não reconhece, ele não sabe. O que ele está falando? Eu não entendi. O inglês dele é muito ruim. Ele não fala inglês direito. É medíocre. Ele sabe... As pessoas sabem que o Dalai Lama não fala inglês. E aí, os 2 tradutores ali do lado. Olha lá. It was amazing meeting His Holiness, and I think it's a really great experience meeting somebody with such high positive energy. E ele deu uma entrevista em seguida. Veja, Nando, presta atenção, cara. Olha como o olho dele tá roxo. Olha como ele foi sufocado pelo braço do Dalai Lama, como a Xuxa falou. Veja, o Dalai Lama tem o braço maior que o meu. Ele chegou e, foi direto, né? Ele pegou a criança pelo pescoço. Veja as marcas roxas do Dalai Lama, os dedos do Dalai Lama sufocando a criança. Você chegou a ver esse vídeo, Nando? Não, é mais fácil a gente jogar o vídeo na internet, bola pra frente, vamos falar da Haluca, né? Da outra lá, sei lá. Vamos falar sobre a Haluca lá, né? Então, assim, a gente tem que esmiuçar, esperar a coisa baixar e ver o que realmente está por detrás da poeira. Ele deu uma entrevista em seguida. E olha o que ele fala. It's a really nice feeling meeting him, and you get a lot of that positive energy.
it's not just like that, but once you get the positive energy, I think you're happier and it's a better thing and you smile a lot more. It was a really good experience overall. Eita. I'm Dr. Payal Kanodia, Doutora Payal Kanodia, que é a mãe dele dando entrevista. Ela estava no palco. Trustee M3M Foundation. We've been working in Dharamshala on this skill center which we started last year. And since then we were looking at seeking blessings from His Holiness. And today we got this opportunity, and especially when my family was there with me. And all the students who graduated from I Empower Academy of Skills were also present. We're totally blessed to have got these blessings from His Holiness. Nós somos totalmente agradecidos por receber essa bênção da sua eminência, o Dalai Lama. He came, addressed us in person, taught about peace that the world needs. E ele vem ao público dizer a paz que o mundo precisa. E quando chega no Brasil, ele encontra a guerra. Nós somos 85% cristãos no Brasil e ele encontra a guerra. Quando ele... Você não viu o vídeo todo, Nando? Provavelmente não. Mas quando realmente ele pega a mão da criança, quando ele pega a criança e fala, vou te falar uma coisa, tome cuidado com quem você anda. Procure andar com pessoas de bem, não ande com pessoas do mal. Parece que ele estava falando pro Brasil isso, né? Estava falando pro Brasil. Com certeza estava. And how everyone needs to feel together like brother and sister. And I absolutely cannot, express how I feel getting blessed by him. Eu não posso dizer quanto realmente estou sentindo por ser abençoada por ele. Você viu a criança acuada? Você viu a criança com medo? Pegou o microfone? Você viu ela falando? Eu tenho um outro vídeo da criança que é a coisa mais linda do mundo, ele falando, o menininho Kanodia. E sabe, aqui ó, é lindo de se ver. Olha lá, Kian Kanodia. A sua eminência, Dalai Lama, foi, te abraçou, né? Te deu beijo. At that time, what do you feel? O que você sentiu nessa hora? You can only feel the positive energy and I just can't express how good it feels. Você viu? Nossa, como aquele cara que faz, né, análise de expressão facial, você viu que ele acertou, né, Nando? Veja, o discurso do menino, ele tá assustado, ele tá acuado, ele tá realmente com medo. Ele, nossa, absurdo, cara, absurdo. And it was a really good experience meeting him. Obrigado. It was unexpressible how blessed you feel when you get blessed by him. You feel very positive energy and there's a lot of positive energy in you. Nossa, dá pra ver que ele foi molestado. After you get blessed by him. Yeah. It's overall it's a very good experience. Nando. Acho que você tá certo, sabe? Acho que o Brasil tá certo. Acho que o menino foi realmente vítima de um tirano. Que coisa! Poxa, eu vou prometer que eu vou me controlar. Eu sou muito irônico nessa hora, mas eu vou diminuir. Por que você não diz também que culturalmente é aceitável no Tibete, antes da invasão comunista no país, no protetorado lá, que servos atrelados à terra fossem levados aos monastérios para servir de escravos não vou terminar a palavra, por causa do YouTube, escravos, vamos dizer assim, escravos nada ortodoxos dos monges. Tá bom, vamos lá. Eu tenho umas coisas aqui para você. Primeira coisa você fala que os monges não podem casar. Mentira, eles podem casar. Isso aqui chama-se as dakinis. Dakinis são as veneráveis esposas dos lamas. E aqui eu tenho a foto de todas as esposas de todos os veneráveis todas. Eles podem casar, ó. Para quem realmente quer, ó. Tá aqui, tá? Todas elas, tá? Chama-se o poder das dakinis. As dakinis é uma maneira da gente chamar as mulheres que acompanham os veneráveis. Por quê? Porque eles podem casar. O Dalai Lama fez votos. O voto ele é uma opção, ele não é uma obrigação. Eu posso optar por celibato, eu posso optar por não comer chocolate, eu posso optar por não fazer. Veja, o que as pessoas estão confundindo, e há necessidade de entender, é que
obviamente, sobre toda essa destruição e todo esse povo xamânico, a religião bom que existia e tudo mais, o Tibete, ele não está longe de tudo o que aconteceu sobre a história do mundo. Esses aqui são os 3 livros que eu recomendo que vocês leiam. E eu duvido que vocês leem, mas tudo bem, tá? Essa aqui é uma coleção de livros que fala sobre desde a origem do primeiro movimento de religião no mundo para os dias atuais. E aqui traz todos os conceitos por meio de Mircea Eliade, tá? Mircea Eliade, tá? Que acabou falecendo, mas são livros acadêmicos, ok? Onde vocês vão ter toda a história do mundo. O mundo, ele foi tribal. Em alguns lugares ainda é. A África é um lugar tribal, tá? Então você tem toda essa expansão e pelo fato da China ter destruído muito da cultura tibetana, impedido, obviamente, muitos povos de receberem a devida informação, de terem realmente ali sua expansão cultural. Outra, nós também temos um grande divisor que é o Himalaia. Veja, ali não chega muita informação, ali não chega muita coisa de civilização. Então é como se você vivesse numa caixa com aquilo, seja com os iaques, que são os pequenos animais que não crescem, né? Que é como se fossem pequenas vacas, pequenos cavalos, eles não crescem, eles pela pressão eles ficam baixos, vivem comendo manteiga, porque é gordura para eles, que extrai do leite de iaque, e eles vivem em altíssima pressão e baixo, obviamente, temperatura ali. Pressão alta, baixa temperatura. Nós estamos falando de um povo que vive numa caixa. Eles são de uma estrutura feudal. Eles são tribais. Com o advento da China e com vários povos passando, eles evoluem. Só que a China colocou uma muralha ali. Ninguém sabe o que acontece no Tibete. Eu sei. Por quê? Porque eu tenho amigos lá. Eu tenho pessoas em Katmandu, tem pessoas que são fluentes lá no Tibete e que me ajudam trazendo, então, certos produtos. Eu sustento famílias lá, Nando. Eu dou dinheiro, eu ajudo pessoas. Eu tinha até separado aqui para vocês verem, mas deixa quieto. Tá bom, eu vou ver aqui se eu tenho, tá? Só para vocês verem eu falando com eles, só para vocês falarem que não é verdade, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o meu amigo que tá lá. Tá? Fica difícil, muito reflexo. Tá, mas tá aqui, tá? Meu amigo tá lá e eu compro produtos dele, tá? E ele faz o intercâmbio com as famílias tibetanas. Tá aqui, ó, ele tá fazendo à mão um tambor de chöd pra mim, tá? Eu sou praticante de chöd e ele tava fazendo. Esse tambor tá comigo, eu tenho aquele em casa, tá? Tá aqui, ó. Tá? Ele estava levando para o FedEx para poder me despachar. Tá? Tá aqui. Ele fez para mim. Tá? Eu tenho ele aqui em casa. Um dia eu posso até mostrar. E Nando, eu queria mostrar pessoalmente para você. Eu gostaria que você viesse aqui em casa para mostrar a cultura tibetana. Sério mesmo. Tá? Então, assim, eles eram realmente povos tribais. E pela história, eles, obviamente, teve buscas por territórios, e essas buscas de territórios eles faziam as pessoas de escravos. Mas escravo sexual é um pouco complicado. Eu não vou entrar se existe ou não existe, porque eu nunca vi literatura sobre isso. Veja, eu frequento templos budistas desde 2001, 2002, aqui no Brasil. Não existe literatura sobre isso, não existe nenhum ato sobre isso, nada acontece desta maneira. Nada. Tá? Eles são casados, eles têm filhos, não existe putaria, não existe nada. Agora, sobre isso, realmente eu não vi nenhum livro tratando, eu tenho muitos livros técnicos, muitos livros que trabalham essa temática. Por ser um povo tribal, provavelmente aconteceu algo, mas levar o prazer sexual, eu estou falando para você, dificilmente você vê algo desse tipo acontecendo dentro dos templos budistas. Por quê? Porque existem votos de celibato que são levados a sério. E uma prova disso, Nando, é o filme chamado Samsara. O Samsara, ele relata exatamente o que acontece nos templos. Onde uma pessoa começa a ter desejos sexuais, ele é convidado a se retirar. Para quê? Para que ele possa ter a vida dele com prazeres. Porque ele perde em voto, ele deixa de ter o voto. E isso acontece. O Dalai Lama, ele vive em celibato. Ele tem 87 anos. Se esse homem tiver algum prazer sexual, porra, eu vou te falar, eu duvido.
Aos 6 anos de idade, Nando, ele foi retirado da família, reconhecido como uma reencarnação do 13º Dalai Lama, passando a ser o 14º, o qual seu nome é Tenzin Gyatso, e aí ele então parte para o templo e fica enclausurado. Quando a China descobre que nasce então um Dalai Lama novo, entre um acordo entre o Tibete e a Mongólia, a China parte para a destruição, parte para roubar esse cara, parte para matar. Então o Dalai Lama ele passa a ficar escondido desde os 6 anos de idade com tutores que ensinam ele e ele sai de lugar para lugar. O Dalai Lama torna-se então um Buda, uma imagem intocável, uma pessoa que ninguém toca. E todas as vontades e os desejos dele passam a ser controlados pelo Mahamudra Tantra e pelas escolas que ele fez, que ele pertenceu, do Hinayana, a partir dos votos monásticos, para o Mahayana, o qual ele tem o conhecimento. Então você está falando de uma pessoa que foi refugiado, fugiu desde os 6 anos de idade, viu o Panay Lama, que seria então o novo menino que iria indicar o novo Dalai Lama, o 15º Dalai Lama, ser sequestrado e morto, passou fome, passou miséria, fugiu do Tibete para ir para os Estados Unidos com a ajuda da CIA, tornou-se um refugiado, vai de novo para a Índia, consegue se exilar e a China, em sua revolta, destrói 6.000 templos, destrói totalmente tudo o que aconteceu naquela região. Essa aqui foi a invasão do Tibete, em 87. A porradaria. Matando monge, Nando. Matando monge. Olha lá. Dói, né? Olha eles batendo, descendo o cacete. Matando. Matando. Tá lá, ó. Essa é a China. Essa é a China. A mesma China que impede o Maroon 5 de entrar lá. A mesma China que impede a pessoas, estrangeiros que são a favor do Dalai Lama de entrar lá. Famosos não entram. Tá lá, ó. Pergunta se o Richard Gere entra na China. Não entra. Olha que bonito, Nando. É isso que acontece lá, cara. Olha lá, matando o Lama. Matando, tá matando. Ó a coleira. Ó como eles tratam as pessoas, Nando. Olha que beleza. Enforcando, ó lá, ó lá. Cadê a Xuxa para falar que tá enforcando a criança? Olha isso, Nando. Olha isso, como animais. A China trata as pessoas como animais. É isso que eles fazem. E eles fazem isso até hoje no Tibete. Até hoje. Agora, sobre esse seu apontamento, eu não tenho provas realmente que tratam. Mas eu tenho outras provas que você vai gostar, tá? Veja uma coisa, Nando. A sua notícia é de 2009, né? 2009. Sai, então, esse escândalo de homossexualidade no Tibete. Em 2009, o que estava acontecendo no mundo, Nando? Dalai Lama acusa a China de levar tibetanos a inferno na Terra. Peraí. Certos jornais vazam certas informações e outros falam outros apontamentos. A China, então, pega um jornal e fala, tá acontecendo putaria lá, vamos desmoralizar os monges, vamos acabar com os monges. E o Dalai Lama, na mesma época, está falando que a China está acabando com o Tibete. Tá tudo aqui. Então, no aniversário de 50 anos de revolta contra o governo chinês no Tibete, que fracassou e levou ao exílio de Dalai Lama, afirmou que as políticas da China causaram a morte de centenas de milhares de tibetanos e a demolição de milhares de locais religiosos. Eles foram e mataram. Enquanto vocês estavam aqui tranquilos em 2009, jogando seus joguinhos, fazendo ali os seus RPGs e tudo mais, estudando música, eles estavam morrendo lá, tá? Então, é uma pena. O governo comunista chinês toma o Tibete e destrói. Tenho prova disso? Tenho. Os tibetanos. China celebrates its peaceful liberation of Tibet. Tá aqui. Os chineses comemorando, então, a liberação pacífica do Tibete para o mundo. Você acha que é uma fake news? Imagina, né, Nando? What China is actually doing in Tibet is definitely not liberation. Olha que bonito.
Ó a guerra. Esse é o cara. Welcome to China Uncensored. I'm Chris Chappell. This month, the Chinese Communist Party celebrated the 70th anniversary of what state-run media calls the peaceful liberation of Tibet. Presta atenção. Yes, nothing says peaceful liberation like the flag of your invader being waved in front of your most sacred landmark. Botar a palace do Dalai The Lama. Communist Party's initial takeover of Tibet was mostly peaceful, in the sense that they defeated the Tibetan army quickly and then forced the Tibetan government to agree to be annexed by China. China offered an alternative, longer, bloodier invasion, which the small Tibetan army would have lost anyway. So Tibet chose the less violent route. Ele fala, né? A China oferece uma rendição, né? Em meio a sangue e todo tipo de combate que a China pode colocar ali. O Tibete falou, tá, então a gente vai, né? Vai fazer o quê? A China fala isso. Então você imagina que a China matou metade do Tibete para chegar a esse nível de dizer, ó, acabou, nego, né? Submission. Not that the peace agreement was all that peaceful. The Tibetan government in exile says that since taking over Tibet, the Chinese Communist Party has killed 1.2 million Tibetans. Veja, a China matou 1,2 milhão de tibetanos. Matou. Assim como, quando o seu Jesus nasceu, tinham sido crucificados centenas de judeus. Né? O imperador mandou crucificar, vai crucificando. Aqui é a mesma coisa. A China vai matando. So calling it a peaceful liberation is like saying, well, it's like saying Lhasa, the capital of Tibet, is the happiest city in A China tem a pachorra de falar que Lhasa é a capital mais feliz do mundo. China, which Chinese state-run media have repeatedly said, based on a poll conducted by... Baseado no quê? Numa mídia chinesa. 2016, tá? Jornal influenciando o mundo. Chinese state-run media. And would they lie about that? What the Chinese regime is actually celebrating this month is the 70th anniversary of what's called the 17-Point Agreement. That's the agreement the Communist Party forced the Tibetan government to sign as part of their peaceful liberation. Veja, isso aqui é um acordo que celebra a paz entre o Tibete e a China, qual ele diz que foi pacífico. E não foi. Foi a sangue assinado isso aqui. It included promises like the central authorities will not alter the existing political system in Tibet. As autoridades centrais, então, confirmam que não vai ter outro sistema político no Tibete. Só de qual? Mao Tse-tung. E aí entra, então, o fator histórico. Somente, então, Mao Tse-tung, onde até Gengis Khan passou por lá. Então, por Mao Tse-tung, ali o sistema político foi implantado. Então, tem que avisar o Constantino, né? O Rodriguinho, que o sistema tibetano, infelizmente, foi a sangue assinado. Imposto, obrigado. Sounds kind of familiar, doesn't it, Hong Kong? Olha lá. And just like in Hong Kong, the Chinese Communist Party broke all of their promises to Tibet. I have to say, the Communist Party is at least consistent about lying to people. The Communist Party broke their agreement with Tibet almost immediately. And just 8 years after the 17-Point Agreement, the Dalai Lama fled to India after a failed uprising against the party. And now, 70 years later, the Chinese Communist Party has a message for Tibet. Embrace communist rule. Tá vendo? Com a saída do Dalai Lama fugindo, a China vai lá e faz a festa. Então, assuma, né, as regras comunistas. Então, a China obriga, então, o Tibete, dentro desse princípio, a celebrar a invasão e ser totalmente domesticado dentro sobre os auspícios chineses. Of course, in Tibet, communist rule includes jailing and beating monks and nuns. Então, o que você está vendo, Nando, é uma movimentação de fake news, onde a China, então, no Tibete, enjaula autoridades, mata, estupra, corrompe completamente um sistema indefeso. Uma cidadezinha minúscula entre o norte da Índia e o sudoeste da China.
subjecting villages to political education sessions, jailing people who promote local languages, mass surveillance, restrictions on daily life and education, and labor programs. And don't forget, the Chinese Communist Party routinely uses rape as a form of torture. Então você entendeu? Então o que você está tendo aqui são mulheres tibetanas que são estupradas como uma forma de reeducação. Mas quem é que está estuprando elas, Nando? Quem? A violência será que está vindo dos povos tibetanos ou dos chineses? Hard to see why Tibetans haven't embraced communist rule. Besides just the surveillance and the torture, the Communist Party is also implementing an ethnic assimilation campaign to make Tibetans more like communist Chinese. Então aqui você está vendo a imposição de transformar a China num país mais comunista que a própria China. Sounds kind of familiar, doesn't it, Xinjiang? Major parts of the assimilation campaign in Tibet include not letting schools teach the Tibetan language, and Communist Party indoctrination for Tibetan Buddhists. Tibetan monasteries must install surveillance cameras and large portraits of Chinese leader Xi Jinping. Então você está vendo que eles estão instalando até hoje câmeras para controle de quem entra e quem sai dentro dos próprios monastérios. The party's assimilation plan includes introducing flag-raising ceremonies and educating religious followers on socialism and Xi Jinping thought. The Chinese Communist Party even launched a campaign against Tibetan prayer flags. Então eles têm até campanhas contra a própria crença tibetana das bandeiras que eles colocam para as orações. Here are Chinese police literally ripping them down. Eles destruindo a própria crença, Nando. É a mesma coisa que eu pegar a sua Bíblia, Nando, e tacar fogo, rasgar. O que acontece com você se eu pegar a sua Bíblia e rasgar na sua frente? Me diz. Soon, the only place where you'll see Tibetan prayer flags is outside rich white people's houses. It's all part of the Communist Party's plan to turn Tibetans to a modern, socialist system of Buddhism. Of course, my favorite Chinese state-run media, Global Times, has a very positive take on communist rule in Tibet. They say that communist rule has brought Tibet to a historic leap of thousands of years, from poverty and backwardness to civilization and progress. Well, it's hard to argue with that, especially since Lhasa just got its first ever McDonald's. Olha que absurdo. Os caras falando que tá indo para progresso, fingindo que tem um McDonald's no Tibete. Sure, your culture and religion are being destroyed and replaced with a hollow shell based on worshiping the Chinese Communist Party, but now you can have a Big Mac. É isso aí. Vamos destruir a cultura, vamos acabar com tudo, mas eu te dou um Big Mac. Not worth it. Não Communist vale. Party should have at least given them an In-N-Out. Tá aqui. Tá? Então o que você está me falando é uma notícia que sai numa época em que o próprio Dalai Lama começou a expor os podres da China. Então, vindo de um governo chinês que manipula a mídia, Nando, que tem total poder sobre os veículos de comunicação e tem influência sobre os jornais do mundo, eles escrevem o que eles querem. Então você, que não tem essa informação que eu tenho, acaba publicando notícias que não têm vinculação real. Veja, mulheres tibetanas eram estupradas pelos chineses, Nando. E aí você me diz que os próprios monges estupravam, matavam, roubavam. Desculpa, cara. Se você está falando sobre o Tibete, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, por mais que ele seja tribal, em alguns aspectos os povos mongóis podem ter agido dessa maneira sobre o Tibete. Pode, porque, de novo, o lugar era povos tribais e que agiam sobre o interesse de terras e escravos. Hoje, eu não acredito que os monges façam isso. Desde essa questão das primeiras comunidades budistas surgirem e eles terem, então, um respeito maior pelo budismo e por toda aquela doutrina, o que a gente está vendo são fake news e muitos dos abusos da China em estuprar mulheres, destruir a cultura, impor o marxismo sobre a China, o Tibete, fazer o Dalai Lama fugir e se tornar um refugiado, e muitos outros foram para o mundo.
as comunidades budistas que tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil e nas Américas, elas não têm esse mais vínculo como a gente vê com o Tibete. Porque se elas precisam ir para algum lugar, elas vão para a Índia. Katmandu, vão para aquelas regiões ali em cima para poder realmente ter o conhecimento, para ficar mais próximo de suas famílias que ainda estão lá no Tibete. E que a China muitas vezes não permite o fluxo de pessoas. Você já tentou ver no aeroporto como é que faz para ir para o Tibete? Você tem que pedir autorização para o governo chinês, cara. Eu tenho que ir até a embaixada da China para pedir autorização para ir visitar o Tibete. Agora, você imagina como é que eu chego lá? Eu sou escoltado e acompanhado. Eu vou ver o Tibete acompanhado. E se eu tirar um japamala do bolso, que é o meu rosário budista, se eu tirar do bolso, automaticamente eu sou preso. Automaticamente eu vou para cadeia se eu puxar o meu japamala no Tibete. E aí? A autorização que nós temos é essa. Você não pode levar nada para demonstrar que você é budista. Nada. Então o que vocês estão me falando é algo que vai contra o que nós sabemos. Vamos continuar. E esse era um aspecto cultural. No qual, inclusive, que quem servia dessa forma aos monges, muitas vezes até se orgulhava disso, porque era Já um batemos aspecto nisso. cultural do budismo tibetano. Vamos falar a respeito disso, então? Porque não adianta você querer tapar o sol com a peneira, quando tem um elefante no meio da sala. Nós vamos falar a respeito disso. Então, que isso aqui é aspecto cultural, a mais alta sapiência com a perninha cruzada bem querente. Ele não vai falar nada. Pra fora, que ninguém. Vamos lá. Se tornou assessoria de imprensa do Lula e agora está tentando tapar o sol com a peneira. Afinal, era um evento público. Eu digo para vocês, senilidade. Senilidade. O velho ali, Tá ele bom. achou que ele não estava sendo visto todo mundo. Vai chegando velho, vai ficando caboclo, e ele decidiu agir dessa forma. E o pedido de desculpas não veio dele. Aí a gente vai entrar no critério da língua. Então eu acho melhor a gente conversar com uma pessoa que é It uma is autoridade. absolutely bad. Vamos falar com o Digme. O Digme, ele é um cara que mora lá, ele é um cara extremamente inteligente. Então, se a gente tem que saber sobre o que aconteceu, eu vou saber sobre a ótica do Digme. Eu já mostrei para você a entrevista da criança, eu já mostrei para você, né, a questão. Mas e a questão da língua? A língua é uma questão muito interessante, tribal, tá? Então, ele fala sobre a relação dele com o pai. Eu acredito que você teve uma relação muito importante também com o seu pai. Existem muitas tradições. Grow in that global diversity and inclusion while trying to understand and acknowledge the various perspectives and approaches to cultural patterns for religions and social classes while learning to respect and appreciate different cultural etiquettes, especially around kindness, curiosity, and respect. Every day before I left my house, my now deceased father and I would touch our foreheads, kiss on our lips before waving goodbye. That tradition lasted for 31 years of my life. In our Tibetan culture, touching our foreheads and kissing signifies the recognition of our proximity and spirituality. My parents never said, I love you, like many Tibetan parents, but they never needed to because our unique customs, beliefs, and our ancient traditional practices of mutual love were constant reminders and part of our daily lives. Whether it be stretching out our arms and bowing to welcome strangers, or touching a friend's shoulder or holding their hands in public as a sign of friendship, or sticking out our tongues as a sign of respect. O vídeo que o Nando Moura não viu. Devia assistir do Brad Pitt 7 anos no Tibete. Assista, Nando. Isso é um costume tribal. E por que, Nando? Sabe o que é engraçado? Você não foi atrás para saber, Nando. É isso que é complicado. O tibetano achava que iria ter uma reencarnação de um rei muito ruim, que foi um desses reis chineses que destruíram, foram muito inquisitórios, fizeram escravos, matava e tudo mais. E esse rei tinha a língua preta. Então eles tinham um certo receio de que o rei iria renascer ou iria se manifestar sobre qualquer outra pessoa. Então o costume era mostrar a língua
para ter certeza de que você não era a reencarnação ou não estava se tornando a reencarnação do rei. E virou um costume, então, do mundo todo. Einstein mostra a língua. As meninas vão tirar selfie? Virou um costume mostrar a língua. É um costume tribal com uma base que eles acreditavam que é o sistema de crenças deles. Mas as pessoas não entenderam a questão do Dalai Lama com essa língua se aproximando, uma vez que ele não cumprimenta o menino com a língua, mas ele oferece a língua. E aí vem uma outra história que os nossos queridíssimos ilustrátios do UOL, do BOL, do Chatol e das Rede Glóbulos não têm o conhecimento, nem aqueles que foram no Inteligência Limitada. O porquê que ele fez a brincadeira da língua é o que o Jimmy vai contar pra gente. Now, these practices attempt overcoming every relief for introducing the world. Many people in these turbulent times, Tibetan culture, our elders, especially our grandparents who really didn't have much to give or offer, would affectionately make fun of a child when they ask for something. A child could ask them for a candy or some pocket change, and the elder will lovingly barter for affection and then trap you with a joke or a riddle. First, give me a kiss on my cheek. I need you to touch your forehead on my forehead. That's no good to go. Let's touch our noses. Give me a kiss. Which means I gave you everything, so the only thing left for me is for you to eat my tongue. Eles têm um costume de dar tudo para as pessoas. Você quer meu dinheiro? Você quer a minha atenção? Você quer um beijo? Você quer um abraço? Você quer? Se eu já te dei a minha testa, já te dei o meu beijo, já te dei o meu nariz, eu só posso te dar a minha língua. Coma a minha língua. O menino, quando ele chega lá e vê pro Dalai Lama, eu quero um abraço, eu quero isso, eu quero aquilo, e a mãe dele falando, você tá louco, você tá louco. O Dalai Lama recebe a informação do tradutor dizendo, o menino está pedindo um monte de coisa, ele quer vir aqui, quer te dar um abraço, quer te dar um beijo. Chutei a câmera. Aí o Dalai Lama fala, tá bom, o que mais você quer? Coma a minha língua. Isso é uma brincadeira tibetana. Ah, mas é de mau gosto. Sabe, Nando, Jackass é de mau gosto. Você gosta de Jackass? Você gosta de ver o John Knoxville quebrando o pinto dele? Porque ele quebrou o pinto, ele tem uma prótese peniana. Você gosta de ver ele em cima do touro tomando chifrada? Ele quebrou várias costelas tomando chifrada. Você gosta de ver o Pee-wee lá, aquele anãozinho tomando aquelas puta porrada? Aquilo pra mim é uma puta brincadeira de mau gosto. Mas pro mundo do Instagram, do Twitter, pro mundo idiota, ele bate palma. Sabe, nós tivemos o La Fênix aqui no Brasil, né? Que faziam essas coisas, era o John Knoxville brasileiro. Você gostava, Nando? Eu não gostava. Eu não gosto quando jogam futebol bêbado, fazendo a Copa sei lá o que no YouTube. Eu não gosto. Mas a molecada gosta, né, Nando? Então, assim, tem certas coisas que a gente gosta, tem certas coisas que a gente não gosta. Se isso é cultural deles dentro desse aspecto, sim, aqui a gente está falando o que significa, então, eat my tongue, que é o que foi passado. Então, a criança, quando ele fala e se aproxima da criança, a criança faz uma cara de nojo e tira. Por quê? Porque a criança não quer a língua. A criança quer uma bala, a criança quer o dinheiro, a criança quer um abraço, a criança quer um beijo, quer um cumprimento, mas a língua não quer. E o Dalai Lama faz aquele gesto de empurrar e brincar com a criança, dizendo, então você não quer tudo. É simples assim, cara. É simples assim. Novamente, tem brincadeira que eu não gosto. Tem brincadeiras que eu não acho legal. Tem certos gestos que eu também não acho legal. O mundo ele é diversificado. O mundo é enorme. O mundo é repleto de coisas que a gente não sabe. São poucas pessoas que realmente estiveram no Tibete, são poucas pessoas que viram isso acontecer, são poucas pessoas que sabem dessa cultura. E essas poucas pessoas foram levadas à mídia. Elas foram levadas. Jimmy, muito obrigado. A gente já pegou o teu vídeo aqui. E no canal tem sobre a ideia do Jimmy com relação à manipulação da imagem, que foram as empresas que manipularam, tá? A gente tem aqui os vendidinhos, tá? Ó, esses aqui são os vendidinhos chineses, tá? São os vendidinhos chineses que propagaram o vídeo que vocês viram, tá? Tá no meu canal. Ó, aqui a entrevista. Essa entrevista é inacreditável, Nando. Presta atenção. Foi uma emissora de TV
has defended the Dalai Lama after a video of the spiritual leader kissing a young boy on the lips Ela and critica, asking this child. ela critica o próprio jornalista, que é uma pessoa intelectual, que viajou o mundo todo, que viu isso e que deu uma notícia que ela não gostou. Ela critica. Olha isso. Quote, suck his tongue at an event came out earlier this week. Tá Let's bom. hear what this. Ela vai chamar o cara. Ó, You've met the Dalai Lama você conheceu o Dalai Lama muitas vezes. many times. Have you sucked his tongue? I have not. Você chupou a sua língua? The Dalai Lama is a very playful human being. Eu não, nunca chupei a língua do Dalai Lama, porque ele é um ser humano muito brincalhão. And we may see this in a weird, kind of gross, sexualized way. E a gente, no mundo de merda das Américas, vê isso de uma maneira sexual. But this is about as sexual as a bowl of plain rice. There is nothing sexual or erotic happening in this encounter, as you can see by the reaction of the people who were there. Você entendeu, cara? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês do público do Dalai Lama, não, do Nando Moura, entenderam? O cara que viveu com o Dalai Lama, que viajou com o Dalai Lama, que conhece o Dalai Lama, ele fala, não tem nada de sexual nisso. Tibetan culture just has different boundaries around. We see the tongue as it's what we kiss with. It's sexualized. It's this, and of course that this is offensive to us, as it should be. It's not seen that way in Tibetan culture. This is a part of the body. It's something playful. The Dalai Lama. E eles ficaram putos, eles desligam. O cara que viajou com o Dalai Lama, que conviveu com o Dalai Lama, o cara falou, isso é uma brincadeira, porra. Agora, se você não gosta, sinto. Nando, quantas pessoas não gostam de você na internet, querido? Me diga. Quantas pessoas não gostam do seu jeito, quantas pessoas não gostam da maneira como você fala, não gostam da sua pessoa, não gostam da sua barba, não gostam do seu cabelo, não gostam do seu amor pelo seu carro, não gostam, sabe? Quantas pessoas, Nando? O mundo não gira de acordo com o que a gente quer. O mundo não gira de acordo com o que a gente acredita. É muito ruim a gente viver num mundo em que, principalmente o Brasil, né, onde a gente tem, sei lá, 17 milhões de pessoas desempregadas, uma linha de pobreza que só cresce, o analfabetismo só aumenta, crianças estão com 15, 16 anos e escrevem VCTB, elas estão reformulando uma cultura brasileira e estão adequando de acordo com o que elas querem, que é o conhecimento nesse miojo. Em 3 minutos de informação por um TikTok, eu já sei o que aconteceu no mundo. Então é muito ruim, Nando, a gente tentar mudar um pouco o aspecto e lutar por uma pequena população que hoje temos de 1% do budismo aqui no Brasil, cara. E canais, infelizmente, como o seu, eles têm uma penetração muito grande. E se você não corrige o que você fala, cara, propaga-se uma verdade. E graças aos vídeos como o seu e como de outras pessoas, o meu canal caiu, eu perdi muitos inscritos, perdi muitas pessoas que me acompanhavam, porque você tem mais poder de fala do que eu, por incrível que pareça. As pessoas confiam mais no que você fala do que eu como praticante budista. Curioso, né? É um efeito midiático de quem grita mais? Não sei, cara. Eu não sei. Veio da assessoria dele, tratando ele em terceira pessoa. Vossa Santidade. Tá, vamos acelerar. Ele fala sobre esse livro, The Struggle for Modern Tibet. Esse autor, Tashi Tsering, ou Tsering, né? Tashi Tsering, que foi esse daqui, né? Esse cara, ele diz que ele foi abusado, molestado e por monges e servido como uma boneca sexual. Curiosamente, o mesmo falando o contrário. Ser patriota colaborando com o inimigo. Tá aqui. Tashi Tsering, 1929 e 2014. Nascido em 1929. Nascido em 1929. É o mesmo. Ele se vendeu para a China. O que acontece, Nando? Eu acho que você precisa jogar um pouco de airsoft mais, você precisa entender mais de combate e estratégia de guerra, cara. Eu vou desmoralizar meu inimigo. Eu faço meus reféns, a China entra, toma as pessoas, sequestra, estupra, mata, gera completamente o seu efeito chinês sobre o povo tibetano, pega as pessoas, leva pra cadeia. O cara chega e fala, eu quero fazer uma delação premiada, brother. Beleza. O que você quer? Me deixa sobreviver e eu falo o que você quiser pro mundo. Eu quero que você então fale que tudo isso aqui é um grande templo homossexual.
Veja, para o governo chinês, que segue então Mao Tse-tung, falar que ali tem promiscuidade é o máximo do extremo da ofensa para as pessoas que ali estão. Foi o que ele fez. Ele colaborou com o inimigo, ele foi e se vendeu, escreveu um livro inventando uma história, criando uma história, uma narrativa, para ficar vivo. Tanto que ele volta para o Tibete, e ele pede para voltar para o Tibete, para que ele volte e morra lá, em remissão. Nando, a gente precisa entender muito de combates e estratégias de guerra, cara. Tá? Então toma muito cuidado quando você me diz que existia putaria nos templos, porque, honestamente, naquela época ninguém entrava no Tibete, nem eu, nem você. Então, da mesma maneira que você não pode falar algo, eu também não posso. Acabei de mostrar para você o vídeo das mulheres tibetanas estupradas, né? A notícia que elas eram violadas pelos chineses. Tá? Então, o seu argumento aqui, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso afirmar sobre isso, mas isso aqui você trouxe uma outra que também tem um ponto contrário, Nando. Você me coloca uma notícia dizendo que em 2017 houve uma seita que tinha putaria e tudo mais. Engraçado, eu pego uma outra notícia que diz o contrário. Na revista Forbes, né, o escândalo bilionário da herdeira a criminosa de Claire Bronfman, tá? Se você procura aqui o nome Dalai Lama, nesse escândalo onde tinha putaria e tudo mais, o Dalai Lama só foi convidado para ir em um evento para servir de cortina de fumaça. Ele não fez mais nada. Ela pagou $2 milhões para persuadir o Dalai Lama a visitar Albany em 2009 e conhecer Ranieri pessoalmente. Mas ele diz aqui a notícia que ele não foi, tá? Ele se negou. Aqui é a mesma coisa, Nando. Colaboração com o Dalai Lama. Ansiosos para se distanciar das alegações de culto na imprensa, os membros dessa NXIVM buscaram o endosso do Dalai Lama gastando $2 milhões no projeto. Sarah, junto com a sua irmã Claire Bronfman e o fundador desse grupo, Kane Ranieri, formaram uma organização chamada World Ethical Foundation Consortium. Em janeiro de 2009, depois que o Dalai Lama cancelou uma visita planejada sobre esses Jogos Mundiais que ia ter, Sarah Bronfman escreveu uma carta a um jornal de Idaho, no qual ameaçava renunciar formalmente o cargo de membro honorário do Conselho das Olimpíadas Especiais se isso descobriu-se que o Dalai Lama havia sido desconvidado sem culpa alguma. É que eu usei o tradutor aqui. Sarah e Claire receberam crédito para trazer Dalai Lama a Albany para participar do evento inaugural da WEFC em maio de 2009, onde o Dalai Lama deu uma palestra durante o evento. Ele presenteou o Ranieri com um lenço branco no palco. O Dalai Lama também escreveu o prefácio do livro. O Dalai Lama não sabia de porra nenhuma, cara. O cara, ele é uma sumidade budista em 2009. Você acha que o quê? O cara vai entrar no Google para saber os escândalos do lugar? Desculpa, cara. O cara simplesmente foi lá para cercear uma empresa, para cerimoniar um evento e mais nada, cara. Você não pode colocar ele no balaio falando que ele sabia que tinha escândalos ou que ele fazia parte de escândalos. Veja, cara, aquela história, eu tô dando uma festa, vou chamar o Papa, sendo que essa festa é uma festa regada da autoelite que faz surubas. O Papa não sabe disso. O Papa vai lá e ele faz a cerimônia e tudo mais. Cara, desculpa. Esse argumento seu não tem nexo. O Dalai Lama não sabia o que estava fazendo nesse aspecto. Ele foi lá convidado, pagaram $2 milhões, ele pega esse dinheiro, ele leva para o Tibete esses $2 milhões para que a população tenha educação, tenha saneamento básico, tenha uma estrutura. Ou leva para a Índia então fornecer esse material para o próprio Tibete, cara. Existem, porque as punições eram sempre muito rápidas. Bom, é isso, não tem mais. O que Mao Tse-tung fez com a China? O que Mao Tse-tung fez? Está aqui historicamente. O Congresso Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, que chegou ao poder em outubro de 1949, não perdeu tempo para afirmar uma nova presença chinesa no Tibete. Entre 1950 e 1951, o Exército de Liberação Popular interveio na região logo após a queda do governo nacionalista chinês. Em 1950, a China anunciou o que chama de libertação do Tibete.
Devido à fraqueza do exército tibetano, a falta de treinamento de tropas e eficiência de comando, não foi possível os deter, apesar dos benefícios obtidos oferecidos pelas mais altas montanhas do mundo. A intervenção foi tão rápida que a comunidade internacional não conseguiu reagir. Nando, procure mais. A história é muito complexa. Eu sei, te dou esse blessing, te dou esse... Eu mesmo tenho muita dificuldade de entender todos os pormenores. Muitos professores podem querer me corrigir, mas assim, todo o material que eu peguei e sintetizei, eu levei para o canal. Sério, quando der esses negócios, Shabu, procura um professor que estuda a história tibetana, procura uma pessoa que conhece o Dalai Lama, conhece a história do Dalai Lama, faz a pesquisa que eu fiz, cara. Você é inteligente pra cacete, você podia ter feito. Você podia ter pego a entrevista do menino e refutado isso. Mas não é de interesse seu refutar. Como não é de interesse de nenhum outro youtuber no Brasil refutar. Porque não se nada contra a maré. É mais fácil esperar a merda baixar para alguém tomar posição. Então assim, cara, eu gosto de você, mas vamos procurar mais, vamos estudar mais, vamos correr atrás. Tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. A única coisa que eu falo como recado final, Nando, toma muito cuidado, por quê? Existem cisões dentro do próprio budismo. Ninguém no budismo fala mal de outro. Ninguém. Você não vai ver escolas falando mal. Por quê? Porque as pessoas sabem que falar mal viola um dos princípios básicos das paramitas, que são os princípios mais básicos do budismo. Falar mal é violar, então, a sua própria língua, é profanar o que é ensinado, é tentar destruir uma imagem do próximo, é destruir a sua própria imagem. Então, aqueles monges que estão vindo na mídia, que são medíocres e pífios, são oportunistas, estão tentando lucrar e lacrar. Tanto que você pergunta para eles, quem é o seu lama? Eu não tenho um lama. Todo budista tem um lama. Todo budista segue um lama. É como se fosse um professor. Todos nós temos um professor. Eu tenho lamas aqui no Brasil, eu tenho lamas na Califórnia, tá? Que eu sigo as instruções para práticas específicas. Tudo bem? Quem realmente não tem um lama e está destruindo a imagem são hippies, são comunidades hippies, são seitas que foram criadas em lugares do mundo e estão visando deturpar a imagem do Dalai Lama, tá? Novamente, você não está vendo mais ninguém falar sobre isso porque todo mundo sabe que é uma grande imbecilidade e que logo, logo essa moda para. Porque logo, logo eles vão achar outras coisas para propagar na internet. Mas eu gosto de você e eu acho que a gente tem que parar de ficar propagando coisas que não são reais. A gente tem que ter o esclarecimento primeiro, tá? Então toma cuidado com quem você pega a informação. No budismo a gente sempre fala, pegue diretamente com o lama. O lama é a autoridade máxima e é o único que pode dar realmente todas as diretrizes e informar o que realmente ocorre. E paro o meu tempo para ficar ali esclarecendo as pessoas. Porque essa é a minha natureza, cara. A pessoa me faz uma pergunta, eu corro atrás das respostas. Eu não sei me calar, cara. Esse é um problema meu. Eu gostaria de aprender a ficar quieto, mas eu não sei ficar quieto. Então é isso. O vídeo ficou enorme? Porra! Mas pelo menos eu apresentei todos os meus argumentos. Tudo bem? Nando, eu ainda quero conversar com você pessoalmente, eu ainda quero te conhecer, eu ainda quero gravar um vídeo contigo para esclarecer certas coisas, para a gente mostrar o budismo para você ver como é legal essa cultura, como agrega bastante e como as técnicas de terapias que nós vemos hoje na Índia, que vem muita coisa do budismo. O budismo tem muita... A medicina tibetana é muito forte, cara. Eu conheço médicos que foram curados por meio da medicina tibetana. Eu conheço médicos que foram curados pela medicina tibetana. Tá bom? Então é isso, eu agradeço o Nando Moura, agradeço a todos, ficou muito vídeo longo, ficou longo muito vídeo muito longo, então eu espero que você tenha entendido, Nando, e eu estou à sua total disposição para a gente bater um papo, para a gente se conhecer, para a gente poder tocar junto, fazer um sonzinho, pra gente, você me ensinar umas coisas legais de música. Cara, tem coisas que eu detesto, velho. Tem coisas do ciclo de quintas que eu acho chato pra cacete. Acho que é legal você me dar um puxão de orelha nisso. Harmonia, tem coisas de harmonia que são um pouco chatas também, que eu acho que é legal. Por mais que eu goste muito de harmonia de jazz, eu acho que é legal a gente
compartilhar esses conhecimentos de música também, tá bom? Então é isso, te agradeço, Nandão, um grande abraço, abraço a todos do canal do Nando Moura, abraço.